Muito boa noite. Vamos começando mais um episódio do podcast Rumores e Palpites NFL. Episódio 5. Vamos falar um pouquinho sobre a corrida do MVP e de outros prêmios dessa temporada. Hoje só eu e a Cauã aqui. Fábio com problemas técnicos, talvez entre no meio do caminho. Boa noite, Cauã. Tudo certo por aí? Boa noite, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo em outro momento, lavando sua louça na academia. Boa noite, vamos lá para mais um episódio. Chegamos ao 5º episódio, quem diria? Não falhamos nenhum até agora. Vamos lá. Vamos lá, então. O Fábio tá mandando mensagem aqui, acho que ele talvez consiga entrar. Vamos vendo. Bom, acho que, como sempre, começando aqui os destaques, né, da semana. Quer começar, Calma? Depois eu falo o meu destaque aqui, que eu acho que vai ser parecido com o seu, mas vamos lá. Cara, o meu destaque da semana vai para o senhor Baker Mayfield e para o Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que a Cincinnati-Baltimore foi um baita jogo. Quem assistiu na quinta-feira passada, putz, foi um jogo sensacional. Mas o que o Sr. Baker Mayfield fez, mesmo tendo perdido o jogo no domingo passado contra o San Francisco 49ers, é qualquer coisa de bater palma, assim, de você... Que foi aquele passe que ele deu no canto, hein? Não, acho que aquela campanha final ali dele, quase toda sendo segurado, puxado, mão na cara, Steve Arnold, Nick Bosa, apesar da defesa de São Francisco ter ajudado bastante com um monte de falta infantil ali, mas eu acho que é uma campanha que a gente olha para o Tampa Bay Buccaneers e vê eles hoje fora da classificação para os playoffs, né? A divisão eu acho que está um pouco complicada, porque tem as 2 derrotas contra a Atlanta, mas é um time que, para mim, essas derrotas do Tampa Bay Buccaneers, elas não mostram o que é o time, assim, é um time guerreiro, é um time valente, é um time que hoje é a cara do seu quarterback. Você pode questionar se o Baker é o melhor quarterback possível, se ele é o cara mais técnico, se ele é o cara mais plástico, mas você não pode negar que esse cara tem culhões, ele tem a vontade de jogar, assim. Quando eu falo do Trevor Lawrence, que eu acho ele muito blasé, se o Trevor Lawrence tivesse uns 10% do Baker Mayfield, cara, eu acho que ele já seria um quarterback completamente diferente na liga. O Baker Mayfield, assim, pra mim, é a vontade que ele tá jogando esses 2 últimos anos. Fábio. Olha, chegou. Venha. Fábio, boa noite, Fábio. Boa Seja noite. bem-vindo. Já estamos gravando. Opa! Estamos aqui comentando. A Cauã estava comentando o destaque da semana dele, falando, obviamente, de Baker, o seu querido Baker, que teve uma baita de uma campanha, apesar de ter perdido essa semana. Então, desculpa, Cauã, continuando seu comentário aí. Nada que ele teve um baita jogo e perdeu, né? Assim, derrotas fazem parte, né? Mas, assim, acho que a capacidade dele de se recuperar e a vontade com que ele tá jogando, para mim, fazem que a gente não consiga excluir o Tampa Bay Buccaneers da briga dos playoffs. E eu acho que um outro destaque bem rápido, assim, que eu acho que é um time que a gente não tá falando muito, o Los Angeles Chargers, que a gente se acostumou a ver essa franquia bagunçada, essa franquia até azarada, e é uma das melhores defesas da liga, uma defesa que ainda não cedeu 20 pontos para os seus adversários. E o Jim Harbaugh faz um trabalho sensacional, por enquanto, no Los Angeles Chargers. Justin Herbert evoluindo cada vez mais, jogando cada semana mais solto, mais desenvolto dentro do jogo. Então eu vou ficar com esses 2 destaques aí de Baker Mayfield e o Tampa Bay Buccaneers, e o Los Angeles Chargers, que para mim é uma equipe que cada vez mais se torna real. É uma equipe que cada dia mais a gente olha para essa equipe e fala, eles têm um QB, né? O Herbert está voltando, né? Exato. Eles têm um quarterback, eles têm uma defesa que está jogando muito bem, um jogo corrido que às vezes pode ser em demasiado excesso, mas eu acho que é um jogo corrido que funciona. É uma equipe para a gente ficar de olho aí.
Eu concordo com você. Inclusive, falando sobre o Baker, eu acho que ele só não tá realmente ali liderando, brigando forte pelos playoffs, porque ele tá totalmente desfalcado ali nos targets dele, né? Então, isso tá prejudicando. O Godwin, ele era um dos líderes de passes nessa temporada até ele se machucar. Então, e de jardas, né? Então, isso tem prejudicado bastante. E eu acho que se ele conseguir passar para os playoffs, já é uma baita de uma vitória para os Buccaneers. Eles já estão indo muito longe, né? E ele tem jogado muito bem. Aquela campanha que ele fez aquele passe, ele se desvencilhou do tackle e saiu correndo, voltou e de repente lançou um passe que ninguém esperava. Que se fosse uma Holmes lançando, a galera ia explodir a internet, né? Foi lindo demais. Aquilo lá foi um passe. Eu até mandei para vocês. Olha esse passe que esse maluco deu agora. Foi maravilhoso aquela campanha. E o Tampa Bay tá em bye nessa semana, e na semana seguinte o Mike Evans deve estar de volta no time, né? Então já ajuda. Já dá uma baita ajuda, né? Ah, sim, sem dúvida. Bom, eu antes de passar para o Fábio, para ele passar o destaque dele, eu vou ser bem clichêzão aqui. Meu destaque é o jogo de quinta-feira, né? Que eu não assisti ao vivo, tive que assistir depois o resumão. Mas, cara, que jogaço, né? E que atuação do Lamar. Acho que o Lamar tá calando a boca do Fábio, que fala que ele só corre. Tá lançando bem, tá acalmando o jogo, tá fugindo dos tackles. O cara, ele tá jogando muito. A atuação do Jamar do outro lado, incrível também. Mas eu queria destacar o quanto o T. Higgins faz falta para esse time de Cincinnati. Que eu estava pesquisando, até estava olhando a respeito, eles estão 1-4 na ausência dele. É muita diferença, assim, a diferença dele quando tá no ataque, como ele atrapalha, né, a decisão da defesa, o quanto ele é bom jogador para receber, para fazer rota, faz muita diferença, né? Ele libera o jogo para o resto do time também. Então, essa ausência dele nessas últimas rodadas tem feito diferença, né? E tem feito diferença para mim no meu fantasy também. Mas eu queria destacar esse jogo, que foi um jogaço, né? Acho que também o jogo de Tampa também, apesar de ter perdido, muito bom, uma pena ter perdido, acho que não merecia, né? Não acho que o 49ers jogou para ganhar. Nossa, o Jake Moody perdeu quantos chutes ele perdeu essa semana? 3. Foi 3, acho. Bizarro. E um deles era, tipo, não era impossível errar, né? Então, não merecia. Era um time que ganhou sem merecer. Então, acho que meus destaques, eu copio você no Baker e coloco o destaque aí pro Lamar, que para mim vai tirar o destaque do MVP, que a gente vai falar mais pra frente, do grande Goff. Fabião, fala para nós. Eu vou colocar aqui como destaque os dois, posso dizer assim, melhores, mas os dois times de melhor campanha, cada um de uma divisão, né? Tanto o Detroit Lions quanto o Kansas City Chiefs tiveram jogos muito esquisitos, onde tinham tudo para perder, e ainda assim, time bom é aquele time que no final dá um jeito de ganhar, dá um jeito mesmo. O Detroit Lions mesmo superando 5 interceptações do quarterback, que fez um jogo para esquecer, e mesmo o Kansas City sofrendo na mão de Denver, foi lá no final, vitória para Kansas City, vitória para Detroit. Então, para mim, os destaques são os dois líderes, cada uma de uma conferência. Para mim, Kansas City e Denver e Detroit cada vez mais mostrando aquele, olha, um time campeão não se faz só de bom futebol americano, às vezes a gente precisa de sorte, e essa semana os dois mostraram bastante falta de juízo, bastante sorte para botar mais uma vitória na coluna. Então, meu destaque vai para esses dois times aí que ganharam mesmo sem merecer ganhar. Então, a sorte acompanha os competentes, né? Nem o Kansas City mereceu ganhar, nem Detroit mereceu ganhar, e ainda assim os dois ganharam. Então,
meu destaque vai para esses dois times aí, cada um liderando a sua divisão. Cara, esse jogo de Kansas foi surreal. Desculpa, fala, Cauã. Só para voltar ali rapidão na questão de Higgins e Cincinnati Bengals, assim, é de uma inconsequência. Eu acho que a gente tem visto, né, o nosso querido Dan Campbell tem sido muito exaltado por várias pessoas sobre a Detroit Lions ir várias vezes para quartas descidas e arriscar, e até conseguir. O Cincinnati Bengals arriscou 2 quartas descidas, uma quarta para 2 e uma quarta para 3, com rotas em profundidade no fundo do campo, com o seu Jermaine Burton, que é um cara que, assim, o potencial tá ali, mas a cabeça não tá. É um cara que já veio de Alabama e todo mundo falava que o comportamento dele era muito complicado de se lidar. Até o Ja'Marr Chase falou isso na semana anterior, que ele já tinha desistido de dar conselhos e tudo mais, porque é um cara que... E as 2 quartas descidas foram em bolas na direção dele, e assim, eu acho que você tem que arriscar em determinados momentos, mas o Cincinnati Bengals, para mim, ele arriscou no momento errado e em jogadas erradas, assim. Essas 2 quartas descidas curtas contra uma defesa de Baltimore que não é mais a defesa do ano passado, uma defesa que hoje ela é bem mais permissiva, e você colocar nas costas de um calouro que vem tendo problemas de produção e problemas até porque a cabeça dele não tá ali, não é o cara, o comportamento dele não é o ideal nesse momento para ele estar jogando. Para mim, quando você vai enfrentar um time do nível do Baltimore Ravens que vai te machucar de alguma maneira, é muito inconsequente, assim. E o Detroit Lions, assim, para mim fica a questão do Houston Texans ali. O Houston precisa aprender a fechar jogos. O Houston Texans joga numa divisão em que ele enfrenta times que, na posição que o Detroit Lions tem um cara mediano, eles têm caras fora da curva. E quando você tem a oportunidade de fechar esse tipo de jogos, você tem que fechar. Houston, nesse momento, vai ser campeão de divisão, porque a divisão é uma zona, mas isso é uma coisa para Houston pensar para pós-temporada. O próprio CJ Stork falou pós-jogo, né, que ele não pode dar esses vacilos, que ele precisa fechar jogos, que ele precisa vencer os jogos, assim. E o Detroit Lions hoje é uma equipe que, quando você tem oportunidade, você tem que fechar o caixão mesmo. Você não pode deixar essa equipe voltar, ressurgir, porque é uma equipe que tem muito talento, tem muita qualidade, apesar de ter um quarterback mediano. De fato, mas é aquilo que eu falei, né? A sorte também acompanha. Eles vão. É um time que tá com mental muito forte, tá naquela vibe de vamos ganhar, então não desiste, né? Tanto Detroit quanto Kansas são times que não desistem. Então vai acontecer muito mais com deles ganharem esses jogos improváveis onde está dando tudo errado do que com os outros times. Esse jogo de Denver, eu acho que também foi culpa do já ganhou no final, sabe? Aquele negócio, a gente vai chutar, é field goal, vamos ganhar, tá ganho o jogo. Acho que ficou muito isso na cabeça ali dos jogadores que estavam em campo e deixaram aquele bloco acontecer. Nossa, Foi surreal aquilo. Cara, você vê, tem uma foto do bloco, tinha 3 jogadores de Kansas em cima da bola. Como é que me passa 3 jogadores? 3, não era um que escapou ali no meio, tinha 3. Um deles ia pegar a bola. É surreal isso. Isso para mim é relaxamento de tipo, já ganhei. E isso não pode acontecer nunca, ainda mais com um time como contra Kansas. Você não pode fazer isso, não dá para relaxar. Enquanto o juiz não apitar e você tá ali com a vitória na mão, você não relaxa. Exato. E isso aconteceu, acho que em Denver. Né? Então, eu acho que é bem por aí. O mental dos outros times está muito bom. O mental de Detroit, o mental de Kansas está muito forte. Eles sabem que eles são bons, que eles vão ganhar, e eles não desistem até eles ganharem, até eles mostrarem que eles são aquilo que eles são. Né? Então, tem bem a imagem ali, o camisa 54, o Alex Forsythe. Ele simplesmente despenca para trás, assim, de uma maneira que é tragicômico, né? Assim, eu caí em gargalhada na hora do lance. Porque a maneira como ele despenca e ele é vencido pelo Karlaftis e
todo mundo, é cômico, assim, porque você fala, cara, não é possível com um jogador profissional, um cara desse tamanho, porque ele é 6'4", ele é um cara grande, ele cai, assim, como se fosse uma peteca no chão, ele vem para trás, assim, como se ele fosse de isopor, e você fala assim, cara, não é possível com um jogador profissional desse tamanho, nesse momento do jogo, ele desaba, ele vem para trás, assim, como se chega a ser cômico a imagem, assim. Você olha a imagem de trás, assim, cara. O lance inteiro foi surreal. Se eu fosse torcedor de Denver, eu ia estar surreal. muito irritado. Mas eu tava assim, de fora, cara, é cômico, assim, isso é muito cômico. Eu tava com a mensagem escrita. Eu não tô brincando, a mensagem tava escrita, eu só tava esperando fazer o field goal para eu mandar. Tá ligado? Eu não vou mandar antes, eu vou esperar. E aí aquilo aconteceu e eu, tipo, não conseguia apagar. Eu tava tão nervoso que eu não conseguia apagar e eu quase mandei a mensagem, tá ligado? Tipo, cara, eu não tava acreditando. No que tava acontecendo. Foi assim... Nossa, cara, sei lá, é surreal. Eu ainda não engoli essa derrota, na boa. Hoje não, hoje sim. Foi Kleber Machado tinha que estar lá. E eu não vi a ESPN League esses dias, mas com certeza eles colocaram essa narração para zoar essa derrota de Denver. Tenho certeza que eles colocaram. Eu vou até ver depois da reprise. Bom, vamos esquecer Denver por um momento, porque a gente não vai falar de nenhum jogador de Denver agora. Os prêmios dessas premiações dessa temporada, né? Acho que o principal é MVP, que a gente sabe que vai ser o Goff, né, Acauã? Mas a gente tem várias premiações aqui, a Cauã, inclusive, que propôs a gente falar de todas elas. Não sei como é que vocês querem fazer, vamos uma a uma, passamos todas de uma vez de cada um, aí a gente discute o bloco geral. Como é que vocês acham melhor? Vamos discutir o primeiro mais importante, mas assim, o que principal, vende mais, né? É o que vende mais jornal, né, cara? Vamos. E onde vai ter mais discussão? Exatamente. Então, eu vou começar então com o meu palpite aqui, entendeu? Eu acho que é unânime. Jared Goff, brincadeira. Hoje eu acho que é o Lamar que vai ganhar, mas se não for ele, é o Goff. Apesar do Goff entregou de bandeja esse final de semana o MVP pro Lamar. Acho que o Lamar ele tá mostrando que é um puta quarterback, que ele vai levar a Baltimore aí, acho que para a final da conferência, e aí, sei lá, acho que é dele. Eu, assim, meu palpite, a gente tá até conversando um pouco antes de começar a gravar, meu palpite é o Lamar, assim, por tudo que ele tá jogando, todo o impacto que ele tem hoje dentro do Baltimore Ravens. Não tem, acho que você pode discutir, você pode colocar ali um top 5 jogadores que talvez briguem, que possam, mas eu acho que o Lamar ele só não leva esse prêmio esse ano se ele derreter, assim, se ele e o Baltimore Ravens derreterem, ou ele jogar muito mal, e sei lá, se o Josh Allen vence Kansas City nesse domingo de uma maneira também espetacular, tendo um corpo de recebedores menos badalado, talvez, do que o corpo do Lamar Jackson, e consegue ficar com a seed 1, apesar de eu achar que é muito difícil Kansas City perder o bye da primeira semana dos playoffs. Do card, eu acho que Kansas City vai ter a seed 1. Mas se o Josh Allen conseguir fazer isso, talvez entre numa discussão, e a gente já falou, assim, esse prêmio não é o ideal, até porque se a gente for olhar, é o MVP, mas vamos ser bem sinceros, quem é o melhor quarterback da temporada? Porque se você for olhar, você poderia colocar o Saquon Barkley na conversa, você poderia colocar o Derrick Henry na conversa, você poderia colocar o TJ, você poderia colocar o TJ Watt na conversa, caras que hoje estão jogando muito bem, e que você pode dizer que eles são jogadores impactantes que estão fazendo a diferença. O problema é que para a liga hoje é o melhor quarterback do ano, o quarterback que vai ser mais plástico, que vai ter mais jardas, que vai ter mais passes, que vai ter mais highlights. Hoje esse cara é o Lamar. Dentro da briga, dentro da conversa quarterback, você pode pôr Jayden Daniels, apesar de ele ser calor, eu acho que ele vai ganhar um outro prêmio, que é o Offensive Rookie of the Year.
O próprio Josh Allen, você pode pôr o Joe Burrow, que tá jogando bem, porque infelizmente ele tem uma defesa que o jogo de Cincinnati hoje é essa, a defesa ela tem que envergar e não pode quebrar, o problema é que ela tem quebrado em alguns jogos, que foi o caso desse último jogo, a defesa envergou e quebrou, né? Então o cara teve mais de 400 jardas, teve um caminhão de passe para TD e infelizmente ele terminou derrotado mais uma vez, como foi no primeiro jogo entre eles. O próprio Jared Goff você pode colocar, mas acho que esse jogo de 5 interceptações do Jared Goff, para mim, ele é meio que tirando a máscara do Jared Goff. E o Jared Goff ele vai ser esse cara para talvez pro Detroit Lions ser campeão do Super Bowl, chegar ao Super Bowl, ele precisa da outra versão do Jared Goff. E, infelizmente, o jogo é jogado e a gente não sabe qual Jared Goff vai aparecer. E nesse domingo, o Houston Texans não soube fechar o jogo. Mas talvez numa outra oportunidade que o Goff falhe da maneira que ele falhou, a outra equipe consiga fechar o jogo. E isso nos playoffs da NFL, em que é um jogo só, pode ser crítico para o Detroit Lions. Mas a MVP nunca é escolhido por conta do playoffs, né? Não, eu sei, regular. Mas eu tô falando assim, esse jogo já depõe contra ele. Porque, querendo ou não, cara, 5 interceptações é muita coisa. É muita coisa. Interceptação de uma temporada inteira. Entende? Por mais que aquela última ali, naquela Hail Mary, ele tenha sido tipo, uma interceptação que você olha e fala assim, tá, poderia nem contar, né? Mas assim, cara, isso vai pesar. Em algum momento alguém vai olhar e falar, ele teve um jogo de 5 interceptações. Então eu acho que, pensando em MVP, para mim, hoje o principal candidato é o Lamar, assim, e eu acho que só quem pode brigar com ele hoje é o Josh Allen. Não adianta, é a boa e velha politicagem da liga, a gente já conversou aqui, se o Mahomes pega esse jogo contra Buffalo e põe lá um jogo de 350 jardas, 3 passos para TD, e faz isso até mais uns 3, 4 jogos, ele vai entrar forte nessa conversa porque é o Mahomes, então, mas eu acho que hoje, se a gente for pensar quem é o cara, a pessoa que você vai olhar lá em fevereiro e falar, o prêmio vai para fulano de tal, é o Lamar Jackson. Antes do Fábio falar, deixa eu fazer uma provocação, puxando até o que o Akan falou. Eu estava pesquisando aqui como é que estão as apostas, e uma aposta que está vindo forte é o Derrick Henry para MVP. Será que ele não pode aparecer por aí? Porque o Goff era um dos principais, o Mahomes sempre aparece como um dos principais, mas o Goff lançou 5 interceptações, o Mahomes não está fazendo uma grande temporada, apesar de estar ganhando, está invicto. Será que não pode surgir uma surpresa aí e o Henry ganhar? Qual que foi o último running back MVP? Foi o Adrian Peterson? Foi o AP. 2012, né? Quais são os números dele? Vou pesquisar aqui enquanto o Fábio... Na verdade, eu tenho 5 candidatos aí para MVP, que são os meus candidatos, não significa que eu acho que eles vão estar lá por cima no final, mas assim, se eu fosse um dos jornalistas escolhidos, esses 5 caras eu colocaria ali na frente. O Lamar, com certeza. Para mim, o Goff entra nessa lista. O Josh Allen é outro cara que está jogando a nível MVP. Eu colocaria o Derrick Henry, eu colocaria 2 caras do Baltimore, porque para mim o Derrick Henry também é um bom candidato a MVP. Eu colocaria o Baker, porque MVP significa o cara que leva o time, e para mim o Baker está levando o time do Tampa Bay nas costas, então ele está jogando como MVP. O que depõe contra ele é o resultado do time, que não, se ele tivesse liderando a divisão, se ele tiver a conferência, se ele tivesse brigando pelos playoffs com um pouco mais com os números melhores, eu tenho certeza que ele estaria aí nessa corrida pelo MVP, mas é um cara que a gente tem que destacar. E de todos esses, para mim, se eu fosse escolher o cara, o MVP da temporada, por mais que esse jogo tenha sido fora da curva, para mim é um jogo fora da curva, seria o Goff.
de 10 jogos no ano, ele fez 9 jogos como MVP. Esse jogo foi um jogo fora da curva, que ainda assim ele deu um jeito lá no final de buscar vitória, touchdown para o Amon-Ra, levou o time na campanha no último quarto, do tipo, olha, não importa que eu lancei 5 interceptações, me dá a bola aqui que eu vou levar esse time para a vitória, e ele foi lá e fez. Então, para mim, ele é o cara esse ano. Eu não sou assim nenhuma tiete do Goff, não sou fã dele, não era quando ele estava no Los Angeles, nunca fui depois que ele foi para Detroit, mas não dá para negar o quanto que ele está jogando, o quão bem ele está jogando esse ano. Então, para mim, ele é o cara. E a liga, a gente via na época do Tom Brady, ela não gosta de ficar dando MVP ano após ano para o mesmo jogador. Então, assim, o Lamar já ganhou 2 vezes. Eu acho que se chegar ali meio pau a pau no final, eles vão dar para um cara que ainda não ganhou, ao invés de entregar o prêmio pela 3ª vez para o Lamar. Então, pensando um pouco nisso, o Brady não ganhou, ano após ano, mesmo a sequência maravilhosa que ele fez nos Patriots. O Bill Belichick, ano após ano, levando o time para os playoffs, não ganhava o Coach of the Year. Então, a liga não é muito fã dos caras que estão destacando, os mesmos caras destacando ano após ano. Eles gostam de incentivar caras novos ganhando. Então, não sei, eu acho que a gente, numa dessas, pode sobrar aí o prêmio do MVP no final da temporada para o Goff, se ele não repetir o que aconteceu essa semana em Houston. Se ele voltar a jogar o que ele estava jogando nos outros jogos, para mim, ele é o principal favorito. Se semana que vem lançar mais 3 interceptações com 1 touchdown e o time der uma patinada de novo, aí para mim ele começa a escorregar fora da lista. Mas se ele voltar a ser o Goff dos primeiros jogos, para mim ele é o cara. Vocês falaram do AP, que foi MVP em 2012, né? O Henry, com 10 jogos, ele tem metade das jardas que o AP teve em 2012, a mesma quantidade de touchdowns, só que ele teve metade das tentativas. Foram 134 contra 348. E ele ainda tem mais. Se a gente vamos equiparar, o AP teve 16 jogos, ele vai ter 18. 17 jogos, desculpa, vai ter um jogo a mais. Então ele vai ter uma oportunidade a mais de fazer. Mas se a gente equiparar os jogos, ele ainda tem chance de estourar isso. Ele tá fazendo touchdown todo jogo. Ele tem chance de, sei lá, passar em 5, 6 touchdowns a melhor temporada do Peterson. A grande diferença é que o AP, na época, ele era muito dominante num time que era mais ou menos. Então era bola para o AP o tempo inteiro e ele passava por cima de todo mundo, de qualquer um. O Henry, ele tem que dividir os holofotes dele com o Lamar em Baltimore. Então, assim, se o quarterback de Baltimore fosse qualquer outro, fosse um quarterback que não estivesse destacando tanto, e ele fosse o jogador que está fazendo o que ele está fazendo, para mim, ele levaria mais vantagem. Mas é que ele é mascarado, não em termos ruins, mas assim, para mim ele é mascarado por tudo de espetacular que o Lamar tem feito esse ano. Assim, eu gosto eu tiro muito sarro do Lamar, eu digo que ele é um running back que lança a bola, mas assim, não dá para negar o destaque e o quanto ele tem jogado espetacularmente bem esse ano. Então, o trabalho do Derrick Henry é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele tem números, assim, para MVP. Só que ele está no mesmo time de um cara que está, assim, numa prateleira acima. O Lamar está fora tá fora da conversa, assim. Então, complica um pouco para ele só nesse sentido. Se o Lamar não tivesse tanto destaque, ele teria o maior destaque do time. Mas é que, internamente, cara, ele pode fazer 2, 3 touchdowns por semana. Cara, todo mundo vai olhar o que o Lamar tá fazendo, e o Lamar tá fazendo muito, então é mais complicado. O prêmio dele, então, vai ser Offensive Player of the Year. Provavelmente. Assim, eu acho que é bem isso. O que vai pesar contra o Derrick Henry
É que hoje ele é companheiro do Lamar Jackson. Assim, se o Derrick Henry tivesse ido, sei lá, para Dallas e estivesse fazendo o que ele está fazendo em Dallas, por ser o Dallas Cowboys também, a gente estaria falando bem mais do Derrick Henry a nível MVP. É isso aí. Né? Porque... Mas talvez lá ele não estivesse fazendo exatamente porque não tem. A galera ainda não sabe se é assim, ele ou se é o Lamar que vai correr, se o Lamar vai lançar. Então, mas assim, 2020 do Derrick Henry, que é o ano que ele quase bate o recorde do Adrian Peterson, também não foi uma temporada das mais gostosas no Tennessee Titans, assim. Mas é que nem eu falo, infelizmente hoje esse prêmio de MVP, ele é dado para o quarterback mais plástico, para o quarterback com as melhores estatísticas, com o cara que está sendo mais falado no momento. Não é mais aquela coisa de qual é o melhor jogador, de quem é o cara mais valioso, quem é o cara que está fazendo diferença dentro da sua franquia. Porque, querendo ou não, a liga, ela prestigia, talvez até de maneira, talvez até em excesso, de uma maneira, né, os seus quarterbacks. Então, o Mahomes, o Lamar, o Josh Allen, o Joe Burrow, o Matthew Stafford é um pouco menos, mas assim, o Jalen Hurts, se ele conseguisse estar aparecendo mais do que o Saquon, apesar do Saquon hoje ser o principal jogador do Philadelphia Eagles, eles vão acabar sendo muito mais falados hoje em dia do que propriamente um jogador ofensivo que esteja jogando tão bem quanto eles, ou às vezes até melhor do que eles. Né? É só a gente olhar também, às vezes, até pro Offensive Rookie of the Year. Por muitas vezes ele vai para um quarterback, sendo que às vezes você pode olhar e falar, cara, mas esse wide receiver, esse running back ali, jogou melhor. Mas pela grife, por geralmente ser um quarterback que chega numa franquia que foi tão mal do ano anterior, e esse cara ter conseguido vitórias, ter conseguido levar esse time a pós-temporada, como fez o CJ Stroud ano passado com os Texans, ele vai ser muito mais falado, porque é a posição, é o premium, é o cara que tá ali. Então, o que vai pesar contra o Derrick Henry, vou falar, se a gente estivesse falando do MVP realmente, tipo assim, se o prêmio fosse um prêmio para a gente levar com mais seriedade, a gente deveria estar falando do Saquon Barkley, a gente deveria estar falando do Derrick Henry, a gente poderia estar falando do Ja'Marr Chase, a gente poderia estar falando desses caras. Mas hoje a gente fala sobre Lamar, sobre Mahomes, sobre Allen, sobre Burrow. Acho que dentro da NFC hoje o Goff, mas assim, a gente está falando desses caras. O próprio Bonix, sei lá. Talvez alguém falasse do Bonix e falasse assim, olha, o que ele tá fazendo lá em Denver, se não fosse ele, se fosse outro quarterback, se fosse o Zach Wilson, talvez Denver não estivesse vencendo. A gente tem que pensar nisso. Mas o meu palpite vai pro Lamar, porque eu acho que hoje, quando a gente para olhar quem tá fazendo a diferença realmente, assim, esse cara, o Lamar tá jogando demais, cara, assim. Eu não sei se só tivesse o Derrick Henry, se o Baltimore Ravens teria vencido 2 vezes o Cincinnati Bengals da maneira que o Joe Burrow tá jogando, da maneira que o Ja'Marr Chase jogou. Boa. E eu vou pular alguns aqui para seguir o raciocínio que você colocou, né? Vou para Offensive Rookie of the Year, que eu concordo com você, acaba tendo destaque geralmente para quarterbacks, porque eles erguem franquias, né? E o meu é o Jayden Daniels, inclusive, porque eu acho que o que ele está fazendo lá em Washington é incrível. Ele chegou e dominou o lugar. Ele é o favorito, sim. Ele deve, para mim, e nas bolsas ele é o favorito, exatamente. Ele é o favorito. Ele não entra naquilo que a gente falou 2 episódios atrás, né? Hoje ele é o melhor quarterback da classe de 2024. Quando a gente entrou para esse ano, se falava em 2 nomes, Caleb Williams e Marvin Harrison Jr. Talvez fossem os nomes que mais se esperasse que fossem os caras que tivessem ele brigando por esse prêmio. O Caleb Williams foi para Chicago e tá lá em Chicago. Né? O Caleb Williams não tá jogando bem. Não tá jogando bem. A estrutura em volta dele não tá ajudando, mas ele também não tá se ajudando. Ele não está jogando bem. O Jayden Daniels chegou dominando e jogando de uma maneira que talvez não se esperasse, talvez se imaginasse que ele fosse sofrer mais, até pela questão que se falava sobre peso, por ele ser um cara mais magrinho e tomar pancadas na NFL, a gente sabe que é diferente. O Bonix, para mim, hoje,
também está à frente do Caleb Williams, se a gente for parar para pensar, porque ele tá jogando, pode não ser o cara mais plástico, pode ser o cara mais, não ser o cara mais preciso, mas ele tá jogando bem, e a gente até conversou no nosso grupo, conversou entre nós. Para mim, hoje ele se colocou como um quarterback da NFL. Você pode falar que ele não é tão incrível, que o braço dele não é tão forte, várias coisas que você pode querer falar, mas que hoje ele se colocou e falou, cara, eu sou um quarterback titular de uma franquia da NFL e eu estou jogando para isso. Ele se colocou. Eu acho que você tem ali nos wide receivers, o Malik Nabers, ele deu uma caída porque ele se lesionou e infelizmente ele joga com o Daniel Jones, né? Apesar de ele estar conseguindo produzir, até mesmo tendo o Daniel Jones como seu quarterback, mas a lesão dele, aquelas 2 semanas aí que ele perdeu, acaba fazendo com que ele dê uma caída, mas eu acho que tem outro cara que agora vai ter uma queda, porque o que tudo indica, o Trevor Lawrence talvez nem volte para essa temporada, é o Brian Thomas Jr., também outro cara que chegou, vestiu a camisa, se tornou wide receiver 1 em Jacksonville e estava jogando bem. Teve aquela pancada na costela, que ele acabou ficando fora. Semana passada, o quarterback dele era o Mac Jones, e ele não conseguiu produzir o que se esperava. Então, talvez ele caia. E o Marvin Harrison Jr., que é um cara que se esperava demais, assim. De novo, aquela coisa que a gente falava na semana passada sobre a transição, né, college e NFL. Marvin Harrison Jr., ele vai chegar e ele vai ser o melhor wide receiver, ele é o melhor wide receiver dessa classe, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E ele deu uma titubeada, ele vem titubeando como o time do Arizona Cardinals, assim, ele não conseguiu ainda ser aquele wide receiver que você olha e fala, cara, esse é o Marvin Harrison Jr. Ele é esse cara, ele ainda não conseguiu ser, ele tem jogos bons, ele tem anotado touchdowns, mas ele ainda não foi esse cara que o tape tá ali, que os melhores momentos vão estar ali, que os highlights vão estar ali, né? Mas hoje o meu palpite, se for pensar em quarterback, é o Jayden Daniels, assim, mas eu ainda acho que o Malik Nabers é um cara que a gente vai ouvir falar muito ainda nessa reta final, porque ele é muito diferente, assim, é um cara que eu acho que talvez se o Jayden Daniels der uma titubeada, o Malik Nabers possa roubar ali esse prêmio no final, assim, mas o Jayden Daniels hoje ele é o cara que a gente falou, chegou, tomou de assalto, estabeleceu a franquia dele como uma franquia que vai brigar pelos playoffs e vai estar nos playoffs provavelmente, seja campeão de divisão, seja como wild card, então acho que esse prêmio muito provavelmente vai acabar com o garoto. Só bem rapidinho falando do Marvin Harris, na verdade assim, para mim ele é o wide receiver com maior potencial. E uma coisa importante assim que ele não mostrou muitos drops, não é um jogador que está deixando a peteca cair. Eu acho que talvez assim o que esteja acontecendo é que a bola não está sendo lançada tanto na direção dele, e aí é uma questão de entender se ele está tendo problema com a avaliação do playbook, se ele não está correndo rotas corretas, ou se o jogo do Arizona não está sendo desenhado para ele está traindo o cornerback 1 o tempo todo, e eles partem para uma segunda, para uma terceira opção. Então, entendeu por que ele não está sendo tão acionado quanto ele poderia, mas não é um cara que você olha e fala assim, porra, mão de alface, ou mão de butter hands, né, que eles chamam mão de manteiga, igual os caras falam lá fora. Ele não é um cara que está dando muito drop, não é um cara assim não confiável, um cara que não vou mandar na direção dele, porque é um cara que deixa a bola escapar, sim, que rebate a bola para cima e gera uma interceptação. Então, é entender o que é que está acontecendo para que ele não tenha um volume maior do que o que ele está tendo, que é o caso do Malik Nabers, que está tendo muito volume, né, em Nova York. A bola está indo para ele o tempo todo. É outro cara que é confiável, não é um cara que está deixando a bola escapar e tudo mais, mas assim, chega na hora H, o Daniel Jones não consegue mandar a bola para ele, especialmente na end zone, especialmente ali na parte final do campo. Então pode ser um cara que vai ter um montão de jardas no final do ano com poucos touchdowns, porque o time em si não consegue chegar na parte final do campo e fazer funcionar. E o Jayden Daniels é o cara que tá levando mesmo o Washington, um quarterback mais completo. E para mim, assim, dificilmente ele não ganha essa taça de Offensive Rookie, pelo que ele já demonstrou até aqui. Se ele fizer
O arroz com feijão até o final da temporada, ele deve levar o prêmio sem muita surpresa. Eu achei que o Malik Neighbors ia ser o ganhador desse prêmio, mas realmente acho que o time não ajuda. O Marvin Harrison, eu não sei, eu acho que eu também esperava que ele fosse mais impactante para o time, assim como o Malik foi, né, em alguns jogos para os Giants. Eu acho que é por isso que até que nem coloquei ele como potencial para ganhar esse prêmio. Mas para mim o Daniels é o cara mesmo, como eu coloquei. Vou voltar para a ordem da lista aqui. Acho que vou pular o Offensive Player, porque a gente falou tanto do Henry, que eu acho que vai ser ele, né? Uhum. Mas quando a gente fala de Defensive Player of the Year, Chris Jones, dos Chiefs, né? Que tá fazendo uma temporada primorosa ali, um dos caras que tá fazendo mais pressão. TJ Watt. TJ Watt também. E eu queria puxar um pouquinho, não sei nem se entraria, mas o Surtain acho que tá sendo muito importante lá em Denver. Sim. Não sei se ele entraria, porque o Chris Jones e o TJ Watt têm muito mais relevância para a defesa dos times do que o Surtain está tendo hoje. Mas ele é muito relevante, ele está tendo uma temporada muito boa lá em Denver. E ele é o cara, a gente até estava falando antes de começar a gravar, o Cauã, ele é o único cara de nome, né, que tem ali na defesa. Não tem ninguém mais ali e ele tá mostrando que ele pode ficar sendo o líder ali, o nome principal da defesa de Denver. Então eu colocaria ele correndo por fora nessa disputa. Eu sou apaixonado por Patrick Surtain, cara. No draft dele até tava naquela situação, o Aaron Rodgers vai ficar, o Aaron Rodgers vai ser trocado. Quando começou a surgir o boato de Denver vai atrás do Aaron Rodgers, e daí quando eles draftaram o Patrick Surtain, nossa, eu fiquei de joelho e falei, cara, só façam, mandem o Rodgers para lá e nos deem o Patrick Surtain, eu aceito sem problema. Eu adoro o Patrick Surtain, acho que é um jogo, para mim hoje ele é o melhor corner da liga, até porque o Sauce Gardner tá muito mal esse ano, assim, o que ele tá jogando mal chega a ser assustador, assim, o que o Sauce Gardner tá jogando. O que pesa contra o Patrick Surtain é que é aquele cara que os quarterbacks evitam lançar na sua direção, né? E quando você vai competir com um TJ Watt, que gera pressões, mas também gera sacks, gera fumbles, ou seja, acaba gerando jogadas mais plásticas, digamos assim, e o próprio Chris Jones, que hoje é o melhor defensive tackle da liga, com a aposentadoria do Aaron Donald, né? E você pode até colocar o Nick Bosa, que está jogando bem, Freddie Warner lá também em São Francisco, é um cara que é muito acima da média, mas eu acho que vai ficar com o TJ, porque pelo que ele tem feito, assim, de novo, a liga gosta do sack, ela gosta do número de sacks, ela gosta ele forçou tantos fumbles e recuperou, mas o Patrick Surtain para mim é um cara que merece muito ser valorizado e mais falado, assim, ele é muito bom, é um corner, assim, é uma ilha realmente, ele tá lá e, cara, infelizmente o que pesa é isso, assim, porque o corner, prova disso é o Sr. Trevon Diggs, né, que é um cara que é uma no ferro e outra na ferradura, ou ele tem uma interceptação ou ele é queimado. Então, assim, se fala muito do Trevon Diggs por causa das interceptações que ele consegue, mas às vezes acaba se esquecendo que ele é queimado de forma até fácil em vários jogos. E o Patrick Surtain é um cara que, se você ter ele na sua secundária, é muito fora da curva. Não por clubismo, mas é um cara que acho que chegou e evoluiu muito e levou o grupo de safeties do Green Bay Packers também a um outro patamar. O Xavier McKinney hoje líder em interceptações na liga, e aí, de novo, interceptações acabam que você fale mais nesse cara, mas hoje é um cara que tá fazendo diferença na secundária do Green Bay Packers, principalmente com o Jair Alexander, que é um cara que infelizmente não se pode confiar com a saúde dele. É um cara que já chegou a se cogitar, chegou a se falar, mas infelizmente hoje, de novo, do mesmo jeito que a gente fala que o MVP geralmente vai para um quarterback, os Eds acabam que dominam os prêmios de defensor do ano. Mas o Patrick Surtain é um cara que eu acho que ele merece mais amor, assim, as pessoas... Eu sei que o ataque chama mais atenção que a defesa para muitas pessoas, mas, assim, quem gosta de acompanhar defesas e quem gosta de ver
essa outra parte do jogo, ver o Patrick Surtain jogando é uma delícia, cara. O Patrick Surtain é muito bom. Eu gosto do TJ, para mim ele é o favorito. Eu acho que assim o TJ ele é um defensor limpo em termos de você não vê assim faltas, tem faltas da defesa, holdings. Ele é um cara que você praticamente não vê fazendo falta, e tá o tempo inteiro encostando no quarterback, chegando no quarterback. Quando ele derruba limpo, do mesmo jeito que o J.J. Watt foi o cara da defesa por muito tempo. Para mim o TJ chegou e tá mantendo o nível da família, e assim, gosto demais do Surtain também. Acho que ele, como vocês falaram, ele é o melhor corner da liga, mas quando você se transforma numa ilha, quando os quarterbacks evitam lançar na tua direção, significa que você está fazendo um baita trabalho, mas também você não vai ser... Não vai aparecer. Você não vai aparecer, né? Você não vai ser... A menos que seu nome esteja Darrell Reeves, você não vai aparecer, porque é complicado. Então eu acho que esse prêmio deve ir para o TJ. Boa. E falando de Comeback Player of the Year, Esse eu coloquei fácil, J.K. Dobbins. não. Russell Wilson. Não, que Russell Wilson? Esquece Russell Wilson. Nossa, a galera Esquece que... Russell Wilson. Sim. Russell Wilson. Esquece esse cara. Comeback Ele fez. Se você pegar os números dele em Denver, são iguais os números dele agora nos Steelers. São iguais, mesma coisa, mesma porcaria. Ele jogou numa franquia horrorosa, não fez nada, de repente agora ele tá se soltando, agora que trocaram a camisa dele por uma camisa decente, agora ele tá se soltando. Não, ele quis descansar remunerado durante 2 anos e ficou lá em Denver. Pra mim, ele não tá fazendo nada, desculpa. E coloca remuneração nisso, hein? J.K. Dobbins voltou de lesão e está liderando o backfield. Russell Wilson, para mim, voltou do Terra dos Diabos para fazer o que ele está fazendo. Fábio, eu vou desconectar você, cara. Na boa. Eu vou desconectar. O Fábio não faz parte mais do podcast por essa noite. Para mim, é o Comeback Player of the Year. Para mim, essa não tem. Não. Eu esperava qualquer coisa, menos isso. Não. Eu me recuso a dormir com isso. Com esse barulho. Depois vocês decidem quem vocês amam, vocês odeiam. Mas eu vou ficar com o nosso glorioso Kirk Cousins. Talvez ele não tenha jogado tão bem na última semana, mas, de novo, é um cara que sofreu uma lesão, né, que se questionava se ele ia conseguir voltar ou se ele não ia voltar. Para mim, esse prêmio estava muito bem encaminhado para um cara, mas infelizmente esse cara não veio para a temporada, ele não quis jogar, né, senhor Aaron Rodgers. Para mim, esse prêmio estava muito bem encaminhado para o Aaron Rodgers se ele estivesse jogando bem e levando os Jets para ser uma franquia competitiva. Para mim seria muito difícil tirar dele, assim, primeiro por estar em Nova York, segundo por ser o Aaron Rodgers e tudo mais. Mas infelizmente ele resolveu não jogar, resolveu não vir para o jogo essa temporada. Então eu acho que acaba que cai de novo pro Kirk Cousins, assim. Acho que é um cara que teve uma lesão grave também, né? Sabe que Aquiles é complicado. Ele conseguiu voltou meio titubeando, não jogando tão bem, melhorou, venceu aquele primeiro jogo contra os Bucks, naquele Thursday Night Football lá, que foi sensacional também. Hoje o meu candidato seria ele. Eu gosto muito de J.K. Dobbins, assim, acho que é um cara que ficou 2 anos aí praticamente parado por lesões do joelho, e até por isso acabou não ficando em Baltimore, porque ele não conseguiu ficar saudável ali depois daquela temporada de rookie dele. Mas eu acho que para um running back ganhar, o J.K. Dobbins tinha que estar jogando nível Derrick Henry, assim, para a gente poder falar dele. Ainda mais agora com a volta do Gus Edwards, acho que ele vai acabar dividindo ainda mais o backfield ali. Mas eu vou ficar com o Sr. Kirk Cousins, assim, apesar de não ter jogado tão bem na última semana e tá sendo um pouco hesitante contra a pressão. Mas eu acho que é um cara que se lesionou, voltou, provavelmente vai estar nos playoffs, né? Aproveitando o que você falou, dica do Fantasy para quem precisar de running back, Gus Edwards, provavelmente está no waiver.
provavelmente está no waiver, pegue ele, porque vai ser pelo menos um reserva produtivo. Quem Um precisa flex aí, ali tá necessário. com isso, o running back tá de bye, tem lesão, alguma coisa do Exato. gênero, assim. O Gus Edwards é uma opção realmente interessante. Ele teve bons snaps nesse último jogo, na semana passada, aí no último domingo. E eu acho que é um cara que vai também ganhar cada vez mais volume. Assim, acho que os Chargers vão cada vez mais ter esse backfield bem dividido, assim, não sei se 50-50, mas acho que a gente pode chegar aí perto de uns 60-40, porque eu acho que o Gus Edwards é um cara que vem firme, assim. E o Vidal tá vindo tá se machucando também, tá machucado, acho que ainda, inclusive. O Vidal então tá ele deve fora. ser só os dois mesmo. Tem o Hassan Haskins, né, que veio lá de Tennessee, que é um cara que o Jim Harbaugh conhece de Michigan também. Até notou TD nessa última semana aí na Red Zone e tudo mais. Mas ele, para mim, é um cara muito isso, um cara de Red Zone, um cara de finalizar jogadas, mas acho que para carregar o piano mesmo, Gus Edwards e J.K. Dobbins, acho que eles vão acabar se revezando bem nesse time dos Chargers. E só uma coisa para vocês. Falei, Fábio. Só uma coisa. Daqui os próximos 3 jogos dos Steelers contra os Ravens, contra os Bengals, contra os Browns. Então, daqui a 3 jogos, quando os Steelers tiverem 10-2 e o Russell Wilson estiver assim por cima da carne seca, você lembrem do que eu estou falando. Russell Wilson, ele não vai ser o MVP, mas ele vai ser o comeback of the year. Russell Wilson é o cara, deu a volta por cima, jogou para trás da franquia porcaria que levou ele o ano passado e esse ano está fazendo. Espectadores, nossos fãs, nossos queridos ouvintes, perdoem o Fábio, ele deve ter bebido hoje, o dia foi longo, ele está em outra cidade, deve estar delirando. Daqui a 3 semanas, muito tempo no avião pressurizado. Daqui a 3 semanas, quando o Steelers tiver 10-2, depois de bater nos Ravens, depois de bater nos Browns, depois de bater nos Bengals, a gente conversa de novo. Eu vou trazer o nome dele daqui a 3 semanas para enfiar em goela abaixo de vocês dois, Russell Wilson para Comeback Player of the Year. Daqui a 3 semanas a gente conversa. Se ele... Eu vou trazer o nome dele aqui daqui a 3 semanas. Está guardadinho aqui, só para trazer. Tá bom. Bom, eu vou passar rapidamente aqui pelos 2 últimos, né? Para a gente poder falar. O próximo slide, né? O próximo tema é para a gente falar sobre a Liga dos Playoffs, que eu acho que vai render. Mais importante do que mais importante que esses 2, né? Defensive Rookie of the Year, acho que o rookie lá do Rams, o Jared Verse, que é líder do pass rush entre os rookies, acho que deve ser ele, não foge. E para Coach of the Year, Dan Quinn. Não sei. Eu acho que vai ficar entre o Dan Quinn. O Jim Harbaugh, pelo que está fazendo lá em... Harbaugh também com os Chargers é um nome o Tomlin, será que não? Passado para esse ano é absurdo. É que o Tomlin, ele, assim, todo ano com esse time chegando em algum momento da temporada e tá de campanha positiva. Isso mostra que ele é bom. Não, eu sei, a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu acho que esse é o prêmio mais errado que tem, porque você premia o cara que, na verdade, fez uma franquia que estava mal ganhar jogos, mas você acaba que não premia o melhor treinador. Até o Fábio citou ali do Tio Bill não ter ganho o prêmio em alguns momentos. É exatamente isso. Em alguns momentos ele era o melhor treinador da NFL e ele não ganhou o prêmio. Né? Todo ano eles premiam o comeback do player. Exato. Então, tipo, o Dan Quinn, para mim, acho que ele tá forte nessa briga. O Tomlin seria esse cara, mas assim, eu acho que, de novo, vai ser aquela história, mas não tem nada de novo. O Pittsburgh Steelers continua vencendo e continua sendo uma franquia sólida. Não tem essa coisa do tipo, nossa, olha, eles eram horríveis e de repente eles melhoraram, que é o que aconteceu com os Chargers, que é o que aconteceu com os Lions. Com os Lions, o próprio Dan Campbell, que era o cara que chegou e mudou a cultura da franquia. Então, mas é que ele já não é mais novidade também, né? Então, eu acho que o menino que foi lá para Seattle, que era o coordenador defensivo dos Ravens, era um cara que tinha essa possibilidade, mas o Seattle resolveu afundar de vez. Mas eu acho que vai ficar muito aí. Acho que vai ficar entre Dan Quinn e Jim Harbaugh esse prêmio. Segue o bonde, nem vale a pena ficar discutindo isso. Então, beleza. Vamos passar para um tema mais interessante, que é a briga pelos playoffs. O que foi, hein?
Segue o bonde aí. Tá certo. Bom, hoje temos Kansas City e Detroit dominantes, né? Acho que não vai fugir deles, essa seed 1. Acho que o grande ponto aqui, na verdade, na AFC é quem vai ficar com a posição 7, quem vai ficar com a última seed. E na NFC, se a gente vai ter ali Tampa reagindo ainda, se a gente vai ver o Rams fazendo alguma coisa, agora que tá todo mundo voltando lá de lesão, se Arizona vai conseguir se manter, porque tá muito inconstante. Acho que vai ter muito mais mudanças ali na NFC do que na AFC. A AFC eu acho que não vai mudar muito, vai ficar a última posição sendo brigando ali Denver e Cincinnati. Não vejo Miami brigando mais, não vejo Jets brigando. O resto ali, acho que Colts, para mim, é uma mentira esse 4-6 ali, igual Bengals, né? Não vai para frente. Então, acho que a grande briga tá na NFC. Acho que quando a gente olha para a AFC, ele já tem cenários, você já tem praticamente, você tem 3 divisões já encaminhadas, você tem Kansas City, Buffalo e Houston já praticamente campeões de divisão, isso daí já está meio que fechado, não tem muita briga ali. A única divisão aberta é a AFC Norte, né, com os Steelers e Baltimore brigando. Acho que começa a se decidir essa divisão nessa próxima semana, esse domingo, o jogo entre os dois. Acho que você começa, se Baltimore ganhar, acho que Baltimore ganha moral e o fôlego, e se Pittsburgh ganhar, a mesma coisa. Acho que Pittsburgh meio que fala, opa, nós somos realmente contenders para ganhar a divisão, não só para ir aos playoffs. Eu acho que você pode olhar aí os 6 e o 7, né, com Chargers e Broncos. Eu acho que os Chargers têm um jogo muito importante também essa semana, que é contra os Bengals. Eu acho que se eles vencerem, eles praticamente garantem ali que eles vão estar nos playoffs, porque daí já está vencendo um rival direto, que é o caso dos Bengals, que vai brigar por playoffs, eu acredito. E ajuda Denver. Ajuda Denver também. Então eu acho que os Chargers, os 6 e o 7 talvez sejam as 2 posições mais abertas ali da AFC, porque você tem um Denver que tem um QB calouro e você não sabe como ele vai desempenhar daqui para o final da temporada. Eu acredito que ele vai continuar evoluindo e tem uma defesa muito forte. Você tem os Chargers, que a gente já falou, até comentou, uma defesa muito boa e um ataque que está evoluindo cada vez mais. E os Dolphins, para mim, se eles tivessem perdido segunda-feira, já tinha dado adeus, né? 3-7 para os Dolphins teria sido 2-7, na verdade, né? Que eles não teriam essa terceira vitória. Mas com essa vitória, a volta do Tua, eu acho muito difícil, mas assim, é uma equipe que tem talento, às vezes a gente, né, acaba subestimando um pouco o talento. Mas eu acho que a briga realmente é Cincinnati e Denver ali, talvez pela seed 7. O Indianapolis Colts, de novo, né, hoje anunciaram que o Anthony Richardson volta a ser o QB titular deles. É uma franquia também zoneada, né, assim, o experimento Joe Flacco acabou cedo, né, precisaram só de 2 jogos para ver que o Flacco não ia levar eles a lugar nenhum. Então eu acho que aí é muito isso, assim, é a briga pelo terceiro seed, porque eu acho que Houston vai acabar ficando com o seed 4, o seed 3 e 2, talvez dê para brigar ali Buffalo, Baltimore e Pittsburgh, acho que vão ser essas equipes que vão acabar brigando por essas posições, porque para mim Buffalo só consegue brigar pela seed 1 se vencer o Kansas City Chiefs essa semana. Agora, se os Chiefs vencerem, votarem 10-0 nessa tabela e tendo vencido. O problema são os outros jogos de Kansas. Você olha a tabela de Kansas, você não consegue imaginar uma derrota. Você olha a tabela e fala, ele vai ganhar. Mas assim, eles enfrentam o Pittsburgh, que hoje é uma das melhores defesas da liga. Eu consigo ver o Kansas City Chiefs perdendo para Pittsburgh, assim como consigo ver eles perdendo para Buffalo. Eu falo que assim, eu acho que é importante porque daí você coloca você vence o seu rival, você já venceu Baltimore. Se vence Buffalo e Baltimore vence Pittsburgh esse domingo, Baltimore praticamente diz que ele vai ser campeão de divisão. Então você tem vitórias sobre seus rivais diretos ali pela seed 1. Então acho que se os Chiefs vão para 10-0, tendo vencido Buffalo e Baltimore, eu consigo ver plenamente no Kansas City Chiefs ficando com a seed 1 e todo mundo tendo que jogar lá no Missouri e rezar para conseguir passar por eles lá.
Dentro da Conferência Nacional, eu acho que já está um pouquinho mais bagunçado. Assim, o Detroit Lions, eu acho que hoje é o principal candidato a ser seed 1 e campeão de divisão. Os Eagles, esse jogo de amanhã, né, que é um dos melhores jogos da rodada aí, Eagles e Commanders, acho que vai dizer alguma coisa. Quem pode ganhar a divisão, acho que os dois vão estar nos playoffs, mas aí o Arizona Cardinals, eu já falei que para mim é uma equipe que eu acho que a gente vai chegar ali no final da temporada, na semana 18, e esses Cardinals não vai estar nos playoffs. Eu não consigo ainda acreditar nesse Arizona Cardinals, acho que é uma equipe ainda oscilante, apesar de ter vencido São Francisco. Os Vikings, a gente viu domingo passado que o Sam Darnold começa a demonstrar cada vez mais quem é o Sam Darnold, e isso pode ser preocupante para os Vikings. Os Packers têm um confronto contra os Bears esse domingo, acho que é importante vencer para continuar brigando ali para essa questão do wildcard, porque eu acho que a divisão está muito difícil, ainda mais sendo perdido para Lions e Vikings já. E São Francisco, né, com a volta do McCaffrey, eu acho que São Francisco, Rams e Buccaneers são as equipes que a gente pode olhar ali. São Francisco e Rams porque a divisão está aberta, assim, esse 6-4, São Francisco 5-4 e os Rams 4-5, essa divisão ali para ver quem vai ser o campeão de divisão, mas eu acho que eles não sei se eles conseguem colocar um segundo time no wildcard. Eu acho que da NFC Oeste vai só o campeão de divisão, então talvez as outras equipes fiquem fora. E o Tampa Bay Buccaneers, ele tem uma tabela fácil, se eu não me engano, tem que olhar o calendário dos Bucks, mas acho que não é um calendário tão complicado não pro Tampa Bay Buccaneers, para eles pensarem em talvez um seed 7 ali, se Minnesota Vikings dar uma escorregada, ou Green Bay Packers. Mas acho que o engraçado de ver, o bacana, é que na Conferência Nacional, o 12º, o penúltimo colocado, a gente ainda consegue olhar, não, ele ainda é contender, ele ainda tá jogando futebol e tem condições de brigar pela vaga. O único que tá fora mesmo é o ridículo do Dallas Cowboys, mas assim, não é algo que você vê. Na AFC parece que assim, do 1 ao 5 tá garantido, as duas últimas vagas ou é Chargers, ou é Broncos, ou é Bengals. Então a gente já tem a foto da AFC. A NFC, cara, até o penúltimo, todo mundo ainda tá na briga, você não dá para descartar ninguém, mesmo o Chicago Bears jogando a porcaria que tá jogando, o Seahawks jogando a porcaria que tá jogando, são poucas vitórias que eles precisam, então acho que tirando o Dallas, na NFC não dá para descartar absolutamente ninguém, assim, não, esse já tá completamente fora, ao contrário da AFC, que parece que o retrato já tá estabelecido. Eu consigo ver claramente, assim, dentro da Conferência Nacional, uma franquia indo para os playoffs com 9-8. Coisa que, se você olhar, talvez, para a Conferência Americana, esse 9-8 você não entra. Mas nem bater essa franquia. No começo da temporada, era para você pensava o inverso. Você ninguém imaginava que Jets, Dolphins, os próprios Colts, né, iam estar mal decididos. O Browns mesmo, se você olhasse para o Browns no começo da temporada, você não falava que eles iam estar essa desgraça toda. Os Browns pela defesa, porque o Deshaun Watson, desculpa, alguém você não imaginava. Eles apostava o Deshaun Watson. Você conseguia falar que eles iam estar 2-7? Iam estar fazendo uma campanha igual a do Raiders? Não 2-7, mas assim, eu acho que entra naquela situação. Não, eu concordo, acho que a Conferência Americana, se você for parar para pensar em questão de talento, questão de posição de quarterback, quem tem os melhores quarterbacks de hoje, né, e tudo mais, você pode até olhar e falar, putz, a Conferência, realmente, acho que o New York Jets é uma farsa, assim, muito se esperava que fosse conseguir brigar pela divisão com os Bills. O Miami Dolphins, a gente até falou na semana passada, o Miami Dolphins não era para estar nessa situação. O Miami Dolphins errou no seu planejamento ao não ir atrás de um quarterback reserva que fosse minimamente capaz de deixar esse time competindo. Então, hoje se encontra na situação de estar 3-6 por incompetência de coaching staff, de general manager. A estrutura falhou. A gente falou isso na semana passada. Esse Miami Dolphins tem talento para estar brigando. Talvez, possivelmente, fosse o 7 hoje, à frente do Denver Broncos. Era para ele estar em 5-4, dava fácil para ele estar
Exato, era para ele estar brigando se a franquia tivesse sido minimamente competente em colocar alguém que fosse capaz de, pelo menos, gerenciar o jogo. Só uma bola não fez isso. Frente. Exato. Só você olhar. Os caras têm Tyreek Hill e Jalen Waddle. Tem um jogo corrido muito bom, um jogo corrido que funciona, com a Shane, com o Mostert, o próprio menino lá que veio sendo draftado. Esqueci o nome dele agora. É uma equipe que tem talento. Uma equipe que foi dizimada por uma lesão do seu principal, da principal peça ali do ataque, sem ser o Tyreek Hill, que é o Tua, porque ele é inconsequente, né? Quem viu o jogo dessa semana, de novo, o rapaz resolveu tentar aí com a cabeça dar um tackle, né? Assim, ele realmente se mostra uma pessoa incapaz de perceber que ele não pode fazer isso. Ele parece que quer mais uma concussão para sua carreira. Então, para mim, Miami falha nessa leitura. Os Jets falharam ao nascer, para mim, acho que isso é uma franquia que falhou quando veio ao mundo já, porque não é possível, cara, assim, uma franquia ser desse jeito. Os Browns, de novo, eu, quando pensava em Cleveland Browns, pensava na sua defesa, porque o Deshaun Watson já dava provas de que ele não seria esse cara, que ele não ia voltar a ser o Deshaun Watson lá de Houston lá atrás, e que ele seria um problema para essa franquia, como está mostrando, como mostrou ser e como vai continuar sendo enquanto os Browns não falarem, ó, chega, vamos assumir que a gente fez a pior troca da história e vamos tentar seguir em frente. Agora, quando você olha para a Conferência Nacional, você olha para o Arizona Cardinals, que em tese não era para estar ali como campeão de divisão, hoje como campeão de divisão, né, liderando a sua divisão. A gente imaginava São Francisco e até o Los Angeles Rams brigando, mas principalmente o São Francisco 49ers, eles estiveram no último Super Bowl, mas é uma equipe hoje muito inconstante, muito oscilante. O Philadelphia Eagles, que se imaginava que talvez fosse brigar com o Dallas Cowboys e não com o Washington Commanders, né? A gente imaginava que o Washington talvez estivesse ali numa campanha parecida com a do Seahawks, talvez 4-5. Seria até uma campanha que você falasse, ok, QB calor, um começo de trabalho, entende? Não nesse momento 7-3, né? A divisão norte, que você tinha ali o Detroit Lions, que hoje é a melhor equipe, não se imaginava esse Minnesota Vikings com 7 vitórias, depois da lesão do DJ McCarthy, se imaginava que o Sam Darnold fosse entregar a rapadura, e a briga fosse ficar ali com o Green Bay Packers e um Chicago Bears, possivelmente, se o Caleb Williams jogasse de maneira que se esperava talvez que ele jogasse, que a expectativa fosse essa, de que ele chegasse destruindo a liga, como o CJ Stroud fez ano passado, e ele não está conseguindo, né, porque elenco de apoio ele tem, apesar da linha ofensiva ser uma desgraça, mas ele tem um corpo de recebedores dos melhores da liga. Quando você para olhar em nomes, ele tem DJ Moore, Keenan Allen, e tem um calouro draftado para rodada, o Romeo Dunze, que para muitos era o terceiro melhor wide receiver dessa classe, atrás só de Neighbors e Marvin Harrison. A divisão sul talvez seja a que você olhe com mais desconfiança, porque o Atlanta Falcons, que perdeu um jogo que não se imaginava perder, por mais que fosse confronto de divisão contra o Saints no domingo passado, Kirk Cousins jogando mal, a defesa é um problema, eu acho que é a defesa do Atlanta Falcons por não conseguir gerar pressão, por não conseguir incomodar o quarterback adversário. Para mim esse vai ser o ponto que talvez tire os Falcons numa possível derrota em playoffs. E Seattle eu esperava mais, mas não sei também. E para mim o Tampa Bay Buccaneers é o principal perdedor nessa história, porque as lesões dizimaram o Tampa Bay Buccaneers. Mas quando você olha o calendário do Tampa Bay Buccaneers, que está de bye essa semana, os Bucs voltam e enfrentam os Giants. Vitória. Eu acredito em vitória. Depois eles enfrentam os Panthers, é confronto de divisão, mas os Bucs hoje são um time melhor que os Panthers. Depois Raiders. Para mim, dá para os Bucs fazerem 3-0 nesses 3 jogos tranquilamente. O jogo mais difícil dos Bucs é contra os Chargers. Porque daí ele ainda tem Cowboys, que do jeito que tá, o Dak Prescott já não volta mesmo. O Cooper achou horroroso, né? Depois Panthers de novo e termina contra os Saints. Ou seja, o calendário do Tampa Bay Buccaneers é um calendário muito bem acessível para a gente olhar esse Bucs e falar, olha, talvez uma seed 7 e até, digo mais, se o Atlanta Falcons escorregar, a gente pode até pensar em divisão.
Dá para fazer, ó, se você for olhar aí, dá para eles fazerem 6-1 nesses últimos jogos e terminar 10-7. 10-7 é campanha para playoffs. É campanha para playoffs, exatamente. É plenamente, é muito plausível você olhar para esse calendário dos Bucks e falar, ainda mais com a volta do Mike Evans, né? O Chris Godwin já era, mas o Mike Evans é um acréscimo bem considerável para esse ataque. Então, os Bucks são uma equipe que a gente não pode excluir. Eu acho que Bears, Seahawks, para mim já estão fora. Os Bears, para mim, tem muitos problemas que não é só o campo. Acho que, por mais que tenham mandado embora o coordenador ofensivo essa semana, acho que tem muito mais problemas ali para serem resolvidos do que pensar em uma pós-temporada. O Seahawks, para mim, de novo, o Geno Smith vai ser esse limitador, e eu acho que a fraqueza da defesa contra o jogo corrido é uma coisa que preocupa, e eu não sei se essa equipe consegue se recuperar. E os Rams, eles ainda têm um cara como o McVay e tem o Stafford lá. Então, eu acho que é uma equipe que é difícil você desconsiderar essa equipe dos Rams. Mas, por isso que eu falo, eu acho que o Arizona Cardinals, que hoje a gente olha sendo o seed 4 e possível e sendo o líder da divisão, para mim já é o meu palpite de equipe que estaria fora dos playoffs hoje pela Conferência Nacional, assim. Porque tem uma divisão que é muito equilibrada e com equipes que talvez sejam melhores que os Cardinals, apesar da equipe estar jogando bem. E as 2 vitórias que os Cardinals têm nas 2 últimas semanas são contra equipes ruins, né? Bears e Jets são 2 equipes hoje ruins, então fica aí pra gente ver se esse Arizona Cardinals consegue vencer de novo. Se vence mais o jogo contra São Francisco, aí eu acho que eles meio que cravam a bandeira e falam, não, a gente pode brigar por divisão realmente. Mas eu acho que em Conferência Nacional é isso, e Conferência Americana, para mim, tá muito bem encaminhado já essa situação. Vocês me ouvem direitinho ainda? Perfeito. Sim, senhor. Beleza, né? Que a bateria de um dos fones acabou. Problemas técnicos. Posso ir para os palpites dessa semana? Fábio, tem algum comentário? Não, acho que a gente Vamos lá. falou tudo que tinha para falar. Então, essa semana a gente tem aí o jogo de quinta, que eu acho que vai ser um bom jogo, apesar de eu não confiar no Eagles, eles têm ido bem, tiveram uma rodada boa semana passada, e o Washington também está aí para se provar, né? Mais uma semana para se provar. Eu acho que vai ser um bom jogo, acho que dá Washington. Eu também vou de Washington, viu? Eu vou de Washington porque eu acho que Jaden Daniels. Não, por causa do Jaden Daniels, assim, eu acho que os Eagles, eles deram alguns tiros no pé nesse último jogo contra os Cowboys, assim, por mais que o placar tenha sido bem elástico, por mais que os Cowboys sejam horrorosos hoje, Cooper Rush mais horroroso ainda, eu acho que os Eagles meio que se perderam um pouco ali, assim, acabaram passando demais a bola, o Jalen Hurts segurou demais a bola, porque é uma característica dele, ele segura muito a bola. Eles usaram um pouco o Saquon Barkley ali no começo, nos 2 primeiros quartos. E eu acho que se os Eagles seguirem por essa tônica, os Commanders são uma equipe muito mais perigosa do que o Dallas Cowboys hoje. Então, eu vou botar nesse Commanders aí, porque eu acho que eles estão meio que querendo levar essa divisão. Eu acho também que o Washington está começando a usar o Ekeler de uma maneira mais produtiva. E o Brian Robinson volta, né? O Brian Robinson saiu hoje do relatório de lesionados, ou seja, você ganha mais um reforço aí para esse jogo corrido, apesar de ser muito bom. Né? O time está começando a acreditar nele mesmo. Ó. Eles estão começando a olhar e falar assim, gente, a gente é bom, a gente pode ganhar. A hora Sim, que a crescente é boa, né? Você tem essa confiança, muda, assim, e para mim o Washington tá com essa, tá se olhando e falando, não, cara, a gente pode ganhar, a gente pode levar essa divisão, e esse é o jogo para eles, é o jogo em Filadélfia, então eles ganhando em Filadélfia, para mim, eles botam uma das mãos na divisão. Tá certo, a gente tem aí domingo começando com duelo divisional, Green Bay e Bears, que eu não vejo o Green Bay perdendo esse jogo. O Bears é horrível. Esse 4-5 do Bears é
Não sei, Nem o não torcedor é. mais Akawan dos Bears votaria nos Bears contra Green Bay, não tem jeito. Meu filho, né? Nem precisa perguntar pro Akawan. O perfil da NFL postou hoje, inclusive, o Rodgers falando, eu ainda mando aqui. Não tem, cara, assim, é uma franquia bem problemática, assim, é bem problemática em vários pontos, assim, não é só o campo que tá falando que é uma franquia problemática, né? E essa semana aí rumores de que de que o elenco pediu para colocar o Caleb Williams no banco. Assim, tem muita coisa errada em Chicago, assim, cara. Por mais que eu adore a desgraça deles, chega a ser bizarro como essa franquia, quando você pensa, não, agora eles vão. Eles têm um elenco de apoio bom, eles draftaram o melhor prospect de quarterback, parece que eles conseguem estragar tudo, assim. Não que eu quero que eles melhorem, mas assim, eu acho bizarro como essa franquia parece que não vai, não desencanta, cara. E a gente tem aí na sequência outra franquia que gosta de estragar quarterbacks, que é o Jacksonville contra Que o nem vai Lions. ter ele, né? Ele nem joga. Nem vai ter, é verdade. O Mac Jones deve continuar, né? Nossa. O Lions vai destruir o Jacksonville. Poupa tempo isso aqui, cara. Depois de 5 interceptações semana passada, essa semana vão ser 5 touchdowns do né? 5 touchdowns. Cara, eu acho que pro Amon-Ra. No terceiro quarto, eu acho que o Goff tá sentado no banco tomando chá já, cara. Porque, assim, essa defesa de Jacksonville é muito ruim, cara. Por isso que me impressiona o jogo que os Vikings fizeram no domingo passado, assim. O Sam Darnold conseguiu 3 interceptações contra essa defesa horrorosa dos Jaguars. Raiders e Dolphins, lá em Miami, Dolphins. Tô e companhia vão ganhar. Aí a gente tem ali Rams e Patriots. Em Patriots. Rams acho que leva. Apesar de os Patriots estarem. As últimas semanas vocês foram de Patriots, eu fui contra. Essa semana eu vou contra de novo. Eu não confio nesse time. Por mais que eu adore meu menino Drake May, por mais que esse menino seja realmente diferente, eu acho que essa semana vai ser difícil, assim, os Rams são uma equipe melhor, são uma equipe mais pronta hoje do que os Patriots, né? Então, Rams. Browns é o jogo merda da rodada, Browns e New Orleans. Nossa Senhora. Cara, eu não sei em quem que eu aposto. Eu vou de New Orleans porque eu gosto do time, gosto da cidade, mas não sei. É um jogo que vai acabar 0-0. Eu vou com o Browns porque eu acho que a defesa dos Browns é melhor do que a defesa dos Saints, e os Saints, apesar do meu menino Marcus Valdes-Scantling ter ressurgido, tá? Falem de MVS. A MVS ressurgiu. Eu vou com o Browns. Eu vou de Browns porque eu gosto do underdog. Um dia eu quero ver o Browns. Como eu estou vendo o Lions hoje. Ele acha que ele vai ver o Browns campeão como ele viu o Cubs. Não vai acontecer. Como eu vi o Red Sox em 2004, cara. Como eu vi o Red Sox em 2004 dando a volta por cima em cima do Yankees. Mas é que daí o Red Sox ele é uma franquia que tem peso e tem tamanho, né? O Browns, coitados, assim, o Red Sox tinha processo, eles tentaram, assim, ter um processo. Os Browns parece que eles jogam pro alto e pedem pros deuses que alguém apareça e resolve e nunca consegue. Mas eu ainda vou com o Browns. Eu sou underdog, eu ainda quero um dia ver os Lions campeões, eu ainda quero ver os Browns campeões, eu ainda quero ver os Bills campeões, eu ainda torço para esses caras levarem um título. Eu preciso ver essas três equipes um dia ganhando alguma coisa. Quantos anos você quer viver, irmão? Então. Cara, eu vi o Red Sox ganhando, eu vi os campeões. Talvez assim, deixa a aposta pro Nico, para ele fazer uma bet legal lá, talvez ele consiga esse dinheiro, esse feito. Agora eu acho difícil, você quer muita gente incompetente. Tirando os Bills, que hoje são uma franquia competente, mas você quer muito underdog campeão, cara. Assim. Os Bills tiveram chance, os Lions estão agora na crista da onda, tem chance. É que, cara, os Browns vão matar essa aposta aí pelo resto da vida. Então, mas quem sabe um dia? Eu acho que em 2057 talvez os Browns sejam campeões do Super Bowl. Acho que esse próximo jogo vai ser o segundo jogo da rodada, segundo melhor jogo da rodada, né? Ravens e Steelers. Eu
Acho que vai ser bem apertado o jogo, mas eu vou de Lamar. Eu vou de Lamar também. Não, senhor. Russell Wilson é o cara. Russell Wilson vai Eu levar sabia que você ia falando. Steelers. Steelers na cabeça. Me cobrem semana que vem. Me cobrem semana que vem. Vikings e Titans. Russell Wilson. Vikings. Apesar da defesa dos Titans ter um determinado talento, e assim, o Will Levis E apesar do Sam Darnold, né? Exatamente, assim, o que pode deixar esse jogo aberto para os Titans é o senhor Sam Darnold, né? O Will Levis lançou 2 passos para TD pro Calvin Ridley semana passada contra os Chargers. Mas, assim, putz, os Vikings hoje são uma equipe melhor do que os Titans. Assim, se eles perderem para os Titans, aí acho que pode começar a crise lá em Minnesota. Eu tenho o Sam Darnold numa das ligas de fantasy, ninguém quer trocar comigo, eu vou ter que botar ele para jogar essa semana, eu tô chateado. Qual liga que é? Hã? Qual liga que é? A discórdia. Ah, não, ali não, nem eu toco. Então, quando me falaram, olha, tenho aqui o Mahomes aqui para trocar, eu falei, opa, tô aqui. Aí vieram... Engraçadão também, né? Não, o Fábio, para quem tá ouvindo aqui e não conhece nossas ligas, o Fábio é o cara do pacto, que tipo, ele faz uma macumba e ganha os jogos, e ele também tem aquele papinho, ele vem e convence as pessoas a fazer troca. Vendedor, né? Ele é vendedor. Então... ele achei, mas aí também é demais. Mahomes por Darnold também seria demais. Não. Eu não queria trocar o Mahomes pelo Darnold. Eu queria trocar o Mahomes por algum jogador da minha equipe e mandar o Darnold embora. Não é um pelo outro. Isso eu não faria jamais. Tá aqui o meu cartão, ó, vendas técnicas aqui, ó. Só tô vendo mesmo. Teve um maluco aí que ofereceu o Caleb Williams no lugar do Patrick Mahomes, né? Cara, não dá, né? Vamos lá, Colts e Jets, eu acho que os Colts ganham esse jogo. Nossa, que jogo horroroso também. Olha, porque eu não confio nos Jets mais, eu desisti de dar crédito para os Jets. Cara, eu vou nos Jets porque para mim os dois vão abraçar no inferno. Eu vou com os Jets porque, cara, sei lá, não consigo olhar para esse Indianapolis Colts. Eu preciso de um jogo decente do Breece Hall essa semana, mas eu não consigo acreditar mais, eu não confio mais. Simples assim. Acontece quando a gente aposta em jogadores dos Jets. Mas não, eu vou com os Jets mesmo. O melhor jogo da rodada, Falcons e Broncos, né? Que Bo Nix. É um bom jogo. É um jogo difícil, cara, de previsão difícil. Cara, eu acho que vai ser um bom jogo, velho. A gente tem ali o Kirk lançando num lugar onde a bola vai mais longe. A gente tem uma bela defesa de Denver. Eu acho que vai ser um jogo legal. Eu acho que Denver ganha. Eu vou de Denver. Mas eu acho que vai ser um jogo legal. Cara, Denver fez um jogo horroroso e levou uma sova do Baltimore. Depois foi um jogo muito bom, muito sólido. Quase ganhou do Kansas City. Eu acho que essa semana eles levam do Atlanta. Eu vou acreditar no Broncos. Três votos do Denver, velho. O Cousins está jogando muito mal contra a pressão, cara. E assim, essa defesa de Denver é muito boa, pressiona o quarterback, assim, às vezes acho que até manda blitz demais, assim, esse domingo acho que acabou mandando muita blitz contra o Mahomes, mas eu não consigo confiar ainda nesse Atlanta Falcons, esse é uma equipe contínua, e eu acho que a defesa dos Falcons, eu não sei se tem potencial, para mim não tem potencial para pressionar o Bo Nix, para deixar o Bo Nix desconfortável, que é bom para ele. E a defesa de Denver, para mim, tem muito potencial para deixar o Kirk Cousins desconfortável. Assim. Acho que aí pode ser a chave do jogo. Então eu vou com Denver. Eu tô com vocês. Eu vou de Denver também. Seahawks e 49ers, outro duelo divisional. Eu vou de 49ers. 49ers, com a volta do MC e tudo. MC voltando. Jeffrey correndo para 400 yards em cima dessa defesa de Seattle. Esse é o jogaço, né? Não tem como. Vai ser o jogo, é o tiroteio da rodada, Kansas e Bills. Para mim, esse deveria ser o jogo do Sunday Night, não o jogo das 4h25. Sim, tinha que ser prime time. Mas é que esse é o da Fox, né? O Americans Game of the Week, coisa assim. Esse é o da Fox. Eu acho que da Kansas de novo. Inacreditavelmente, eles vão pro 10-0. Mas é porque, de novo, apesar de eu gostar do time do Bills, eu também não confio. Acho que não é um time que
arrega, que peida. Aí eu vou de Bills, viu? O que o Coleman não joga, o Amari Cooper não sabe ainda se volta. Mas eu não sei, cara. Pra mim, isso, eles perderam o Kincaid também, né? Eles estão sem ninguém lá. Talvez o Josh Allen tenha que lançar pra ele mesmo. Mas eu ainda acho que. Eu vou com o Bills. Essa daí eu vou apostar em Buffalo. Bengals e Chargers. Eu vou Chargers. Em Chargers, né? Mas em Chargers não significa nada, porque o time não tem torcida lá. Então, é em campo neutro. Mas eu vou com os Chargers, porque acho que essa defesa tá jogando muito bem. Esse ataque tá crescendo, e de novo, a gente até comentou isso um pouco antes, já falou várias vezes, eu não confio na defesa do Cincinnati Bengals, cara. Para mim, isso é o que vai quebrar o Cincinnati Bengals na briga por pós-temporada. Essa defesa, ela é horrorosa. Os 2 primeiros quartos contra Baltimore, sei lá, tinham trocado todo mundo, depois tiveram que devolver para algum lugar no segundo tempo, e daí voltou a ser horrorosa. E eu acho que o Justin Herbert tá jogando muito bem. Esse jogo corrido, de novo, que a gente falou, J.K. Dobbins, Gus Edwards, acho que. E mesmo ali, Led McConkey contra esse corpo de linebackers dos Bengals, e, cara, não consigo confiar, eu vou com os Chargers. Mas o que o Bengals, o que a defesa entregar é o ataque compensa, o ataque. Pois mas é aí que tá. Aí você depende sempre de um jogo de 400 jardas do Joe Burrow. Mas eu estou confiante que T. Higgins estará de volta essa semana, voltando da lesão do quadril. Eu espero que ele volte, preciso dele que ele volte. E ele voltando, eu acho que não tem como segurar esse ataque. Eu acho que tem. Eu vou de Bengals, porque, confesso para vocês, não vi absolutamente nenhum jogo na íntegra dos Chargers esse ano. Eu vejo highlights, eu vejo o que eles estão fazendo, mas eu já vi o Cincinnati, os 2 jogos contra o Lamar, eu assisti, eu vi bastante do Cincinnati. Eu acho que o ataque é poderosíssimo, a defesa é o que o Acão falou, é uma merda, mas eu acho que pode ser um jogo bang aí, 45-41, e se for bang mesmo, vai dar Bengals. E o jogo do Prime Time de segunda, que, nossa, assim, não tem nem como falar que tem alguma coisa diferente de Houston ganhar esse jogo, né? Não, poupa tempo, cara, isso daí. Cooper Rush é o menino lá, Trey Lance. Nossa senhora, cara. Eu ia mandar para vocês um videozinho essa semana. Nesse último jogo do Dallas, teve um lance na endzone que o Cooper Rush lançou a bola pro Lamb, e assim, ele não enxergou, e aí os caras mostraram como o sol bate por dentro do estádio na endzone, falando o Jerry Jones construiu um estádio de $1 bilhão e esqueceu de olhar a posição daquela bola dourada que fica no céu. É impressionante como o sol bate. Cara, tá assim, tudo bem. Mas esse sol vai ter umas fotos lindas. Assim, e outra, não, fotos, vou pegar o nosso fotógrafo aí, mas assim, há quantos anos os caras jogam lá, né? Assim, já deu é uma desculpa tão esfarrapada. O senhor Sid Lamb ganhou um baita de um contrato nessa intertemporada, um dos wide receivers mais bem pagos da liga. Cara, botar a conta no sol, assim, nego tinha que ter vergonha, enfiar a cabeça no buraco e falar assim, desculpa, gente, desculpa, eu errei, fui moleque. Mas, assim, essa desculpinha do sol pra mim é demais, assim, cara. O Jerry Jones tem todos os problemas do mundo, é um péssimo GM, mas, pô, o cara ganha quase 30 milha por ano, né, cara, assim, baita de um contrato. Bota aquela viseira, viseira. Sabe, assim, pô, põe a viseira, os caras têm patrocínio da roupa e tudo mais. Cara, eu vi um monte de meme, assim, agora o cara quer que põe uma cortina lá no AT Stage, assim, pô, tá de sacanagem, né, irmão? Pô, é muita incompetência. Isso pra mim só comprova como o Dallas Cowboys, eles vieram para ser a chacota dessa temporada, cara.
Porque são coisas bizarras que essa franquia está conseguindo fazer, assim. Impressionante como a defesa deles era fortíssimo ano passado e esse ano, putz, eu dropei a defesa deles no Dynasty porque, cara, não dá para pôr eles em campo contra ninguém, cara. Não tem como Na peneira. O corpo de linebackers é uma zona, não tem ninguém. A secundária, a gente já falou aqui, o senhor Trevon Diggs, ou ele intercepta, ou ele vai ser queimado, ele vai tomar a bola nas costas de qualquer jeito, a secundária também não existe. E a linha defensiva, e assim, o Micah Parsons perdeu acho que 3 ou 4 jogos ali, né? O Micah Parsons que é o único jogador decente dessa defesa hoje. O Van Der Esch, ele aposentou ou foi para outro lugar? O Van Der Esch se aposentou, né? Ele tinha muito problema de pescoço, lesão de pescoço, é um cara muito problemático. Mas também era um linebacker bem fraquinho. Assim, bem complexa a situação dos Cowboys. Mike McCarthy, eu assim, até achei que eles iam dar uma segurada, mas acho que se vier a pancada de novo esse domingo. Eu achei que ele ia cair. Eu achei que ele ia cair depois desse final de semana. Todo mundo achou que ele não durava. Eu também achei que ele ia cair, cara, mas assim, aqui daí vai ter a desculpa do Dak Prescott, né? Tipo assim, o Dak se machucou, isso aqui. Eu acho que se tomar uma cacetada do Houston Texans aí, eu acho que o Mike McCarthy não chega a ver o Thanksgiving lá em Dallas, não, cara. É isso aí. Senhores, muito obrigado, muito boa noite. Foi um prazer terminar mais esse episódio com vocês. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, a gente está sempre postando ali, sejam dicas de fantasy, sejam notícias da NFL, os placares, quando que tem episódio novo, pedindo para vocês comentarem, trazerem temas que vocês querem que a gente discuta aqui. Então a gente acompanha, a gente tem a promoção, de novo, não pode esquecer, tem a promoção da camiseta, da jersey. Então, quando a gente atingir 1.000 seguidores em cada rede aí, a gente vai sortear uma jersey para vocês, seguidores e ouvintes. Então, compartilhem, comentem, e é isso aí. A Cauã, Fábio, comentários finais, agradecimentos. É isso aí, senhores. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia. Quem está acompanhando a gente, dando esse voto de confiança aí. De novo, curtam, compartilhem, sigam, divulguem, espalhem a palavra, critiquem, façam o que achar, né? Mas aí estejam apoiando a gente nesse trabalho. Chegamos a 5 episódios, sem falhar nenhum, e a meta é chegar nos 10 episódios e depois a gente vai seguindo. Muito obrigado por mais esse episódio, senhores. Pessoal, obrigado por estar aqui, por ter ouvido até esse momento. Quem ouviu até aqui, está me ouvindo agora nesse momento, me ajudem. Comentem lá no Instagram, comentem em qualquer uma das redes sociais. Russell Wilson é o cara. Porque semana que vem eu vou mandar um chupa pro Acauã, um chupa pro cara. Me ajudem. Que história, cara. Quem está ouvindo até aqui, comentem, por favor. Eu sabia que eu devia ter parado antes. Comentem, por favor. Russell Wilson é o cara. Me ajudem. Assim, chegou até aqui. Não. Eu vou comentar. Russell Wilson é o cara. O Fábio fala essas coisas só para me irritar. Russell Wilson é o cara. E aí, na semana que vem, eu vou citar nominalmente todo mundo que mandar o comentário. Russell Wilson é o cara. Então, se você quiser ouvir o seu nome aqui sendo nominalmente citado neste podcast, por favor, me ajudem. Comentem lá. Russell Wilson é o cara. Obrigado, pessoal. Ninguém vai querer passar essa vergonha. Vamos ver. Russell Wilson é o cara, vai ganhar essa semana e vocês vão ter que me engolir. Muito bom, senhores. Muito obrigado. Abraço. Um abraço a todos e a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Falou, tchau.